Bom, a gente volta a Brasília agora porque existe uma grande expectativa na capital federal sobre a negociação que o presidente Lula pode abrir junto ao presidente americano Donald Trump, depois da fala de Trump ontem na ONU, afirmando que na semana que vem ele e Lula teriam uma conversa. E essa conversa é muito aguardada, principalmente por conta do tarifaço imposto pelos americanos aos produtos brasileiros. A gente já vê reflexos também no nosso comércio por conta desse tarifaço, e o Túlio Amâncio está acompanhando de Brasília a expectativa justamente para essas negociações. Túlio, quais as últimas informações, a diplomacia brasileira, o empresariado e, claro, esse termômetro no próprio governo, né, que teme até mesmo que Lula seja vítima de alguma armadilha por parte de Trump. Boa tarde. É isso, boa tarde, Frumento, boa tarde, Renan, Oi. todo mundo que está com a gente. Em princípio, essa reunião não vai acontecer de forma presencial, justamente por isso, né? Por esse último ponto que você citou aí. Há um temor da diplomacia brasileira que o presidente Lula seja colocado numa situação constrangedora, como que aconteceu com os presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Eu lembro a vocês que eles foram colocados no Salão Oval da Casa Branca e eles foram ali sabatinados e muita coisa foi jogada em cima deles, inclusive fake news foi usada contra o Cyril Ramaphosa. Ele foi acusado de não fazer nada diante de massacres contra fazendeiros. Um vídeo foi colocado, um vídeo que nem era da África do Sul, era de um outro país. Então, notícia falsa foi utilizada para constranger o líder sul-africano. E o governo brasileiro e a diplomacia brasileira tem, por histórico, ser bem prudente, tá? Então, por isso que essa reunião deve, de fato, acontecer por telefone. Não está definido ainda o molde, se vai ser só um ouvindo a voz do outro, se vai ser videochamada. Isso vai ser resolvido entre os diplomatas dos dois países. Conversei com fontes do Itamaraty, eles me disseram que oficialmente os Estados Unidos não acionaram ainda a diplomacia brasileira, mas diplomatas brasileiros que estão nos Estados Unidos já conversam de maneira informal com diplomatas norte-americanos. E eles já estão tratando sobre o que pode ser discutido e também, por parte do Brasil, sobre o que não deve ser discutido. O governo brasileiro quer já se posicionar, deixando claro para a diplomacia norte-americana que o Lula, por exemplo, não quer falar sobre o STF. Lula ele quer que os diplomatas já entendam e já mandem um recado para a Casa Branca de que aqui no Brasil o presidente Lula ele vai respeitar a autonomia dos três poderes, respeitar a autonomia do judiciário. E o Trump, ele que já declarou algumas vezes que há uma perseguição a Jair Bolsonaro por conta do ministro Alexandre de Moraes, por conta do STF, o Lula não quer conversar sobre esse assunto. O Lula está disposto a tratar de comércio, a tratar de taxação. É sobre isso que o governo brasileiro quer conversar, e os diplomatas têm essa tarefa de se comprometerem, os diplomatas norte-americanos, os diplomatas brasileiros têm a tarefa de convencer os diplomatas norte-americanos a se comprometerem de que o assunto tratado será esse. Não é para falar de Bolsonaro, não é para falar de STF. E conversando com diplomatas, o que eles dizem? Eles acreditam muito que o Trump vai querer falar sobre regulação das redes sociais. Ele que é muito próximo das Big Techs, ele acredita que o Trump vai querer falar sobre as terras raras, e sobre tudo isso o Lula não teme conversar, ele não estabelece limites sobre esses diálogos, por mais que o Brasil tenha posições muito marcadas já sobre esses assuntos, né? O Brasil defende a regulamentação das redes sociais, o governo brasileiro, e o governo brasileiro também quer fazer uma varredura sobre os minérios, as terras raras, para, de fato, conseguir fazer um mapeamento e fazer a comercialização, e não fecha as portas para os Estados Unidos nesse sentido. Então, vamos aguardar. A expectativa é que, de fato, ocorra na semana que vem esse contato telefônico, mas está todo mundo ainda em compasso de espera, esperando o Lula voltar dos Estados Unidos, ele que deve chegar nessa madrugada de hoje para amanhã. Renan e Frumento.
Obrigado, Túlio, pelas suas informações e o bom trabalho em Brasília. Ainda hoje no Entre Nós, a gente vai trazer também a repercussão da economia com relação à expectativa desse encontro de Donald Trump com Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem havia uma euforia, um otimismo, mas hoje o tom é de apreensão, de espera mesmo, para que se concretize mesmo essa conversa e haja algum resultado. A expectativa muito grande é com relação ao tarifaço, né? Arrefecer um pouco o impacto desse tarifaço para evitar impactos ainda maiores na economia. A gente já vem relatando questões aqui no Brasil e também nos Estados Unidos relacionadas à perda de empregos por causa das tarifas.